Glória a Deus, então vamos começar mais um dia aí, mais uma mesa preparada pelo Senhor, para nós estudarmos a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus, eu te agradeço pelo teu amor, obrigado, Pai, por estarmos aqui na tua presença, esse tempo preparado pelo Senhor, que essa palavra edifique o nosso coração, edifique as nossas vidas, Pai, que ela possa cumprir aquilo que ela foi designada, aquilo que ela foi enviada, que o Senhor use a minha vida para glorificar o teu santo nome. Nós te agradecemos por estarmos aqui em família. Te louvamos em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos começar, na verdade, a aula anterior foi uma introdução. Hoje nós vamos começar em Hebreus 11. Por que Hebreus 11? Porque Hebreus 11 fala da fé. Na verdade, o que é fé, né? Então, vou começar com uma leitura aqui, de Hebreus 11, 1. Então, Hebreus 11, 1. Fala assim: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Agora eu vou lá, é isso, né? É isso aí, tá certo. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de ser agradável a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. É muito interessante até aí, né? Esse testemunho desses homens, né? Então eles começam pela fé, Noé vai falando, né? Vai entrando. Isso é muito interessante. Então a fé é a certeza daquilo que se não vê. Então, quando a gente estuda esse capítulo, fica claro que é importante entender a diferença entre fé e crença, tá? E assim, não só entre fé e crença, mas entre esperança e expectativa, né? Então, a fé não é uma torcida, tá? É a mesma coisa entre o amor e o ressentimento, né? Então, essas diferenças são fundamentais, elas fortalecem a nossa vida espiritual, né? Então, o nosso relacionamento com Deus é fortalecido, tá? E a forma que a gente vê e vive a igreja, como a gente lidar com ofertas, como a gente lidar com relacionamentos dentro da igreja, com a situação do dia a dia. Então, essa fé, né, no Antigo Testamento, é uma coisa interessante, porque moveu homens a glorificarem o próprio Cristo, a se anteciparem a glorificar a Cristo, a enxergarem a Cristo naquela época. Então, o autor de Hebreus aqui é muito interessante, que eu creio que é Paulo. Ele não escolhe ele não escolhe os personagens por acaso, né? Ele escolhe os personagens com uma intenção específica. Então ele percorre ali o Antigo Testamento passo a passo, mostrando assim a revelação progressiva de Deus até chegar em Cristo. Então, essa caminhada começa nos primeiros ali capítulos de Gênesis, Gênesis 4, por exemplo, mostrando Caim. Depois, Gênesis 5, onde está o Enoque. Depois, Gênesis 6 a 10, onde está Noé. Até a gente chegar em Gênesis 11, onde a gente encontra a história da Torre de Babel, né? Então, na Torre de Babel, o homem tentou alcançar Deus pelos próprios esforços, né? Então, ele vai... Você vê que interessante, Hebreus, ele vai dando essa direção. E se a gente for lendo Hebreus
e estudando Hebreus, a gente vai vendo essa progressão do Antigo Testamento ali, tá? Então, assim, quando ele chega na Torre de Babel, a gente vê que a Torre de Babel, o objetivo era o quê? Construir uma torre que chegasse ao céu, que buscasse a fama, que buscasse segurança, que buscasse domínio, né? Mas Deus frustra toda essa coisa da torre, né? E logo depois, em Gênesis 12, Deus chama Abraão. Então, esse chamado responde ao quê? Ao que aconteceu, né, em Babel, né? Então, e marca o início da história dos patriarcas. Então, ele destrói Babel e já chama Abraão. E não é por acaso, né? Então, esse chamado responde a essa questão do homem querer ser maior e Deus querer mostrar que ele construiria um povo. Não era através do braço, não era através da carne que ia ser construído um povo, mas através da direção de Deus. Era o mover de Deus para que o homem compreendesse que era através dele. Então você vê que na Bíblia nada está por acaso na Bíblia. Todos os acontecimentos são muito seguros, são muito pontuais. Aí você vem, você começa ali a fé dos patriarcas, né? Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, né? Embora José não é considerado um patriarca, mas ele foi um dos pais ali, foi do começo ali, né? Patriarcas são o quê? São os pais, são aqueles que iniciaram, na verdade, o começo ali do povo de Israel, do povo de Deus, tá? Então o Abraão ele é o quê? Ele é representação da resposta de Deus à Torre de Babel. Enquanto Babel simbolizava a cidade construída segundo o coração do homem, né, Jerusalém representa a cidade de Deus. Então, Jerusalém que começou com Abraão. E é importante a gente entender o significado, né? Jerusalém, Jerusalém, né? Que eu não sei pronunciar muito bem, mas trata-se do quê? De um plural dual. Então, apontando o quê? Para duas Jerusalém, a Jerusalém terrena e a Jerusalém celestial. Depois a gente vai falar mais sobre isso de plural dual, vocês vão entender melhor. Mas vamos continuar a leitura aqui, ó. Hebreus 11:8 fala assim, até o 12. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual é o arquiteto, o edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avanço de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, que é o Abraão, saiu a posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumeráveis como a areia que está na praia do mar. Muito bonito esse texto, né? Então, quando a gente estuda esse texto, a gente entende o quê? Que Abraão acreditava que Deus construiria uma cidade de paz, né? E assim, mesmo sem vê-la. É isso que o autor aqui fala. Então, mesmo sem ele ter essa visão, ele entendia que Deus ia construir uma cidade de paz, não como Babel. Então, essa é a essência da fé. Tá? Então, a gente vê o nascimento de Isaac, né, mostra o quê? Que a capacidade de gerar uma descendência não era de Sara, mas ela vinha de Deus, do próprio Deus, do poder de Deus. Amém? E aí a gente continua Hebreus 9. Eu vou citar algumas partes, tá? Porque deixa eu até vou ler de novo aqui, Hebreus 9, vamos lá. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, o que é esse texto? É interessante isso, porque Abraão, Sara, Isaac, Jacó e José, né? Então, a esperança da promessa. Então, os patriarcas morreram sem contemplar
o cumprimento dessa promessa maior. Dessa promessa que é o quê? Cristo, né? Essa promessa anunciada lá no Gênesis 3,15, né? A gente chama de proto-evangelho, o primeiro evangelho. O primeiro evangelho é o quê? Gênesis 3,15, que sustenta todas as promessas depois disso, do Antigo Testamento. Então, mesmo sem eles verem o cumprimento, eles contemplaram essa promessa de longe. Então, eles viveram pela fé, né? E eles confessaram que eram estrangeiros, peregrinos sobre a terra. Então, você vê que interessante, eles já sabiam que existia uma promessa celestial. Essa frase, contemplaram que eram peregrinos sobre a terra. Isso é muito interessante. Aí, Hebreus 11, 13, vamos lá. Do 13 até o 19. Vamos lá. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumeráveis como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que escolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamado a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Amém? Lindo texto, lindo texto. É interessante isso, porque esse texto mostra que os patriarcas vieram olhando para uma pátria superior, ou seja, uma pátria celestial. Eles não colocaram a esperança deles na terra, né? Mas eles aguardavam pela fé aquilo que Deus havia prometido. Então, a maior promessa era o quê? Era Cristo, anunciado desde o primeiro evangelho. A gente chama de proto-evangelho, que é o Gênesis 3,15, quando ele fala que viria, né, aquele que pisaria na cabeça da serpente. Então, toda a história da redenção caminha em direção ao cumprimento da promessa. Amém? Estão comigo? Então, assim, qual era a prova da fé de Abraão? Né? Quando você estuda o relato, né, de Isaac, em Gênesis 22, a gente entende que Abraão ele estava disposto a obedecer porque ele cria que Deus era poderoso. Até mesmo para o quê? Para ressuscitar o filho dele, que ele mataria, que ele entrega ali diante do Senhor. Na verdade, na mente ele já tinha entregue para o Senhor. Ele não entregou fisicamente, ele não matou, mas ele na mente dele já tinha entregue. Então, Hebreus 11, ele revela o que nessa época o coração de Abraão foi colocado à prova. E a disposição dele de sacrificar o Isaac foi sustentada pela certeza que Deus poderia ressuscitar esse Isaac. Então, essa é uma demonstração assim de profunda fé. Isso fortalece a gente, né? Porque a gente vê quantas vezes nós temos um desequilíbrio na fé. Nós somos muito volúvel, muito instável na nossa fé. E Abraão chegou nesse ponto, né? Amém? Então, aí tem a continuidade da fé nos patriarcas. Depois do Abraão, a fé continua sendo transmitida. Então, Isaac, Jacó, José são homens de fé. Mesmo diante de circunstâncias que aparentemente contrárias, né? Eles permaneceram confiando nas promessas de Deus. Então, eles mantiveram viva a esperança
dessa terra prometida que começou em Abraão. Aí vamos lá, Hebreus 11, 20, vamos ler o 20 até o 22. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos, de José, e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo de seu fim, fez menção do êxito dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. É interessante isso. É interessante isso. Então, quando a gente observa a vida de José, a gente compreende que, mesmo ele morrendo no Egito, ele nunca deixou de acreditar que Deus cumpriria a promessa dele, que começou em Abraão e passou pelo pai dele, né? Então, por isso, antes de morrer, ele pediu o quê? Que os ossos deles fossem levados para a terra prometida. A terra que, quando Deus libertasse Israel, ele levaria. Vamos ler lá, ó. Eu coloquei aqui, ó, Gênesis 24, fala assim. Gênesis 50, 24, fala assim. José disse a seus irmãos: Eu morrerei em breve, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e Jacó. José fez os filhos de Israel jurarem, dizendo: Certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José, da idade de 110 anos, embalsamaram-no e puseram num caixão do Egito. Então, esse episódio assim mostra que José permanece fiel à promessa até o fim da vida dele. Então, mesmo ele sendo sepultado lá no Egito, a esperança, né, permanecia, né, dentro dele. Deus havia prometido, Deus vai cumprir. Deus havia prometido para os patriarcas, Deus vai cumprir. Então, a fé dele continua firme na fidelidade de Deus. Aí você vê a fé de Moisés lá no Êxodo, também é um outro texto que a gente vai ler aqui. Então, a gente compreende que Moisés é o quê? É a grande coluna do Antigo Testamento, porque ele recebe todas as coisas. A vida dele pode ser dividida em 3 episódios, né, de 40 anos, né, e a gente vê que a vida dele é realmente uma coluna no Antigo Testamento, né? Os primeiros 40 anos ali, ele ficou no Egito, onde ele recebeu formação intelectual, onde ele foi, né, cuidado pela filha de Faraó, tudo isso vocês conhecem a história, né? Aí, os 40 anos seguintes, ele viveu no deserto, onde ele ficou ali, ele trabalhou o caráter dele, né, ficou trabalhando para o Jetro, o sogro dele, e aí nos últimos 40 anos, ele conduz Israel durante o êxodo, durante a saída deles do Egito. Tá? Então, vamos ler aqui, ó, Hebreus 11, 23 a 29. Tudo bem, então, comigo? Tá tudo bem aí? Tranquilo? Então, tá bom. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou próprio é, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos de Israel, dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando-o, os egípcios foram tragados de todo. É muito boa essa leitura, é muito boa. Você vê que
a leitura vai saindo do texto, né? Vai entrando dentro da gente, a leitura vai te completando, né? Então esse texto ele mostra o quê? Moisés ele escolhe renunciar aos privilégios do Egito, né? Porque ele se identificou com quem? Com o povo de Deus. E você vê que ele contemplava o quê? Cristo. É a inspiração do autor de Hebreu. A inspiração que Deus trouxe para ele. A gente tem que entender que todos os homens que escreveram a Bíblia, eles são os autores, os coautores, mas o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo traz na pena dele, traz na caneta dele, esse entendimento. Então, quando Moisés olha para a terra, ele vê quem? Ele vê Cristo. Então, antes da vinda histórica de Cristo, o Moisés já enxergou a Cristo. Mesmo sem ver, ele já está lá no Antigo Testamento cumprindo, né, o entendimento que a promessa iria se cumprir nesse Cristo que viria. Então, ele considera o Cristo maior que toda a riqueza que ele podia ter no Egito. Então, essa é a demonstração do quê? De uma fé que contempla, uma fé que vê antecipado aquilo que ainda não é visível. E aí ele fala do entendimento da Páscoa aqui, né? Então, quando você estuda Êxodo 12, né, você compreende que Deus ele ordenou que o sangue do cordeiro fosse passado, colocado nos umbrais das vegas das portas, que eram aquelas laterais, as vegas da porta, né? E quando o sangue, então, ele é passado no umbral, né, da porta e nas vegas da porta. Então, forma o que ali? Uma cruz. Então, a gente percebe, quando o Senhor ele passava sobre as casas, marcada com aquele sangue, havia o quê? Havia uma preservação da vida. Então, a Páscoa ela se torna um sinal da libertação de Israel do Egito. E aponta para a obra redentora de Cristo por conta do sangue e por conta da cruz, por meio da qual viria a grande libertação que veio sobre as nossas vidas, sobre a vida de toda a humanidade, de todo ser humano. Para que você se torne humano, você precisa vir para a cruz, aceitar esse sacrifício. Aí a gente entende também a fé na conquista de Canaã, né? Então, a gente compreende que esse período corresponde à entrada do povo na terra prometida. Então, ele é narrado no livro de Josué e no livro de Juízes, tá? Então, aproximadamente 400 anos da história de Israel se passa esse momento, né? Então, durante esse tempo, Deus faz o quê? Conduz o povo dele na conquista da terra, tá? E no estabelecimento de Israel lá em Canaã, que era essa terra prometida, no lugar que Abraão já havia passado. Mas depois do Egito, eles voltam nesse lugar. Então vamos ler lá. Hebreus 11:30 fala assim. Então você vê que eu vou dando um spoiler, tá? E depois a gente vai lendo. De 30 e 32, fala assim: pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Então esse texto ele mostra assim a queda de Jericó, né, das muralhas de Jericó. Ele mostra é, é, a obediência do povo de Deus entrando ali, né, porque teve um povo que morreu no deserto, mas essa geração que conquistou eles foram, né, fizeram a vontade de Deus. A gente vê a importância da história de Raabe, mesmo sendo uma prostituta cananeia, ela foi alcançada pela graça, pela fé em Deus que ela não via.
né? Então ela creu em algo que ela não via. Então, além dela fazer parte da galeria da fé, ela passou a integrar a genealogia de Jesus, conforme está lá em Mateus, né? A gente vê Mateus 1 já começa falando da genealogia e no final ali no meio você vê Raabe, ela faz parte ali, ela faz parte da genealogia de Davi e da genealogia de Jesus. Então, a gente compreende o quê? Que a graça de Deus, ela alcança e ela restaura aqueles que são chamados. Todos esses que a gente vê que ele coloca no texto foram chamados. A fé dos juízes, a fé dos reis, a fé dos profetas, né? Que ele fala que não dá nem para citar, não dá nem tempo de citar tudo isso, que é muita gente que viu Jesus antes mesmo de ele existir. Então ela continua ali, ela varre, né? O Hebreus, a gente vê que ele continua no período dos juízes, ele fala sobre isso dos reis, dos profetas. Em cada geração, Deus levantou homens e mulheres que viveram pela fé, por esse entendimento antecipado, e permaneceram fiéis nas promessas de Deus. E essa sequência, ela percorre, assim, esse período histórico de todo o Antigo Testamento. Então, o autor de Hebreus aqui mostra que a fé teve presente no Antigo Testamento, em todo o Antigo Testamento. E é por isso que eu comecei pelo capítulo 11. Aí a gente vai ver também aqui as vitórias da fé. Vamos lá. Hebreus 11, 33. Fala assim. De 33 a 35 na parte A. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando os resgates para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Eu fui até um pouco além, mas é interessante isso. Esse texto ele mostra bem que a fé ela produz um efeito que, assim, ao longo da história do Antigo Testamento, desse povo do Antigo Testamento, por meio da fé, esses homens experimentaram o quê? Vitórias, livramentos, promessas, né? Então, e a gente vai ver daqui a pouco essas, e também é interessante isso, se você pensar, vamos pensar assim, eu queria esse tipo de fé, ok, você queria esse tipo de fé, mas a fé também compreende sofrimento. Então a gente vê aqui o sofrimento do povo. Então a fé não é apenas as vitórias, mas ela pode levar ao sofrimento também. Viver pela fé é permanecer fiel ao reino de Deus, mesmo quando isso resulte em perseguição, rejeição e morte. É o que está falando aqui no texto. Então, viver em um desconforto e a gente poderia chamar de uma desconformidade com o mundo. E você permanecer firme ali na vontade de Deus, acima de governos, acima de valores, acima de, enfim, né? É muito, muito, muito bom. Então vamos lá, eu vou ler até de novo aqui, ó, essa fé, né, que a gente falou, de você é uma fé que suporta, não é uma fé só de coisas boas. Ah, eu tenho fé que eu vou conquistar, sim, mas você tem fé que você vai passar pelo dia do vale? Você tem fé que você vai passar pelo dia mal com Jesus? Vamos ver aqui, ó, 11:35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos,
ou seja, aqueles que voltavam da guerra, elas recebiam. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoites. Paulo foi um deles, né? Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados no meio. Isso está falando um pouco sobre a vida de Isaías. Parece que a história conta que Isaías, o profeta, foi cerrado no meio. Mortos ao fim da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras. O próprio João Batista, né? Necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Né? Então, esses textos, assim, ensina que a fé não é medida pelo que a gente tem de livramento, pelas vitórias, vamos dizer assim, visíveis. Né? Você vê aqui, alguns experimentaram grandes conquistas, mas outros grandes sofrimentos. O próprio Jesus, perseguição, morte. Mas, assim, nos dois casos, eles permanecem na fé. Aqueles que visualizaram a conquista e conquistaram, e aqueles que passaram por sofrimento e conquistaram também. Por isso que Paulo fala, mesmo fraco eu sou forte. Né? Por isso que Paulo fala, em tudo eu sou mais que vencedor. Porque ele sente esse equilíbrio no sofrimento e na conquista. Então, viver pela fé, permanecer firme, tem que ser independente da circunstância, confiando no reino de Deus acima de todas as coisas. Amém? E assim, ao concluir o estudo, né, de Hebreus 11, a gente compreende que essas mulheres, né, esses homens, essas mulheres que o texto menciona aqui, né, receberam bom testemunho por causa da fé. Mas eles não contemplaram o cumprimento definitivo da promessa, que era quem? Que era Cristo. É o que vai falar em Hebreus 11:39. Vamos ver aqui. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, esse texto ele mostra o quê? Que toda a história apresentada de Hebreus 11 aponta para quem? Para Cristo. Os patriarcas, Moisés, os juízes, os reis, os profetas, eles vieram olhando para uma promessa que ainda não tinha sido cumprida, que seria cumprida lá no final. Hoje, nós compreendemos que essa promessa, ela se concretizou em Cristo. E aí nós vemos que Deus conduziu toda a história da redenção para que o plano dele fosse plenamente revelado em Cristo. Então, qual a aplicação da fé para a igreja hoje? Né? A gente entende que nós somos chamados para viver como estrangeiro e peregrinos no mundo. Porque eles já tinham esse entendimento. E nós, muitas vezes, não temos esse entendimento. Então, a nossa esperança, ela não deve estar nas coisas passageiras, né, que a terra nos dá. Porque eles olhavam para uma pátria celestial que eles não conseguiam, eles não tinham no momento, mas eles conseguiam enxergar. Uma pátria celestial que Deus preparou para todos nós. Então, a gente entende que quando a gente coloca toda a nossa expectativa apenas nessa vida, nós nos tornamos vulneráveis a quê? Ao ressentimento, à frustração, à tristeza. Por quê? Porque a nossa verdadeira pátria não é aqui. A nossa Jerusalém não é nesse tempo. É para um lugar onde nós estamos caminhando e onde nós vamos voltar. Então, muitas vezes a gente fala assim,
as pessoas falam assim, eu estou na Terra procurando a santidade, procurando tudo isso, pensando na minha Jerusalém futura. Não, irmão, você não está pensando numa Jerusalém que você não conhece. Você não está pensando numa casa que você não conhece. Você está pensando numa casa que você vai voltar. Numa casa que você saiu de lá e veio para essa terra. E você está voltando. Então, não fica ansioso se você vai ou não vai. Você só tem que ter entendimento. Você tem que cumprir nesse tempo aquilo que Deus preparou para que você cumprir, para que você possa voltar. Porque se Jesus não voltou, é porque a gente não cumpriu ainda o propósito. Talvez nem se cumpra na nossa geração. Talvez a gente morra e outras gerações continuem aqui. Embora eu acho que está muito próximo, como o pastor sempre prega na igreja. Está muito próximo, mas não se cumpriu ainda. Então, sem ansiedade, né? Nós vamos orar para que nós possamos cumprir nesse tempo, como esses homens do Antigo Testamento. Eles sabiam que eles eram peregrinos. E esse é o entendimento que eu acho que nós precisamos levar desse estudo. Nós somos peregrinos. Nós olhamos para uma pátria que é nossa, que nós vamos voltar. Amém?